Olá galera, Gilberto Chaves na área para mais um vídeo da série Há Vagas para Milionários. E hoje nós vamos falar sobre as batalhas que você vencer, seus filhos não precisam lutar. Às vezes é muito fácil para a gente entender e aceitar as coisas que são passadas hereditariamente na parte sanguínea, na parte da saúde, pouco às vezes até na parte de temperamento. Às vezes a gente consegue entender que isso é passado hereditariamente. Às vezes a diabetes está na família há anos, né? Quando eu digo há anos, há gerações. Às vezes problemas cardíacos, quando a gente vai ver avós, bisavós, pais, e aí quando chega a vez dos filhos, acabam tendo o mesmo problema. Eu conheci uma pessoa absolutamente impressionante. O pai faleceu de ataque cardíaco perto dos 44, 45 anos. E o filho era muito pequeno. Eu não o conhecia nessa época, mas vamos imaginar que o filho podia ter entre 5 e 10 anos. Só para falar um cenário aqui. 40 anos é muito tempo. E aquela luta já havia sido esquecida. Com 45 anos, o filho morreu também de ataque cardíaco dentro de uma ambulância. Nesse caso, essa maldição para aí, porque esse rapaz ele nunca se casou, então ele não tem herança para quem passar. Mas é triste você ver isso. Se ele tivesse um filho também com uma idade muito tenra, vamos dizer que ele tivesse tido um filho aos 40 e que tivesse 5 anos, mais 40 anos iam se passar e às vezes isso vai passando de geração para geração, e as pessoas nem percebem que aquela doença está presente na família. Mas isso é mais fácil de investigar. Mas às vezes, quando você vai investigar na sua família, você vê que ela carrega um histórico de fracassos, às vezes de sucessos momentâneos e de fracassos duradouros, às vezes de uma vida de abundância num momento e de um momento de escassez absoluta no outro, às vezes de uma vida onde se tem mais do que o suficiente, e aí quando você vai ver, termina a vida vivendo do favor de outras pessoas. E por que isso acontece? A principal, talvez não seja a principal razão, mas vamos colocar, a primeira razão é identificar que você carrega esse problema na vida. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou negro, não precisei investigar muito para descobrir isso, concorda? E é claro que se eu olhar há 100 e poucos anos, então, quando eu olho para minha bisavó, para os meus bisavós, possivelmente, se eles não foram escravos, é porque já nasceram na lei do ventre livre, aqueles lances que a gente aprendeu na escola, mas foram filhos de escravos sem dúvida nenhuma. Pelo tempo, não há dúvida que eles foram filhos de escravos. Então, a mentalidade de escravo foi passado para eles, para os meus bisavós, no mínimo, se eles não nasceram como escravos, tá? E a minha lembrança é que não, a minha lembrança, pelo que eu vi nas histórias da família, mas a mentalidade de escravo foi passado para eles, que foi passado para os meus avós, que foi passado para os meus pais. Nós estamos falando aí de um período de 120 anos, a gente está falando de 3 gerações, 4 exagerando. É muito pouco para ter desfeito um mal que foi instalado na alma, né? Que foi instalado na alma, não é que só que foi instalado no corpo. A gente poderia discutir isso, mas foi instalado no corpo, na mente e na alma, e aí a gente não corre risco de cometer um erro. Foi instalado no corpo, na mente e na alma. É claro que quando eu olho para outras famílias, né, eu tenho uma vantagem nesse aspecto. O meu bisavô, e aí eu vou para o meu bisavô e para o meu tataravô, ele teve uma fazenda na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Ele foi, eu não sei o nome correto, ele foi abolicionista. Então ele era a favor da libertação dos escravos. Então os escravos das fazendas vizinhas fugiam e se refugiavam na fazenda dele na cidade de Vassouras. E é bonito porque isso saiu numa revista Veja, eu tenho essa revista Veja até hoje, e eu tive a oportunidade de conversar com a minha avó, né, mulher da minha vida, quando ela era viva, e com a irmã dela, tia Conceição. Então minha avó chamava Irene, né? Então eu chamava ela de vó, o pessoal chamava ela de Dona Irene. Então minha avó e a tia Conceição, as duas conversando, li para elas sabiam ler, mas eu li para elas a reportagem. Mas minha avó aprendeu a ler no Mobral, tá? Então lia devagar, mas ela sabia ler. Minha tia, uma história parecida com essa também. Elas relembravam, nossa, porque o vovô, porque aí era isso, aquilo, e relembravam de fatos, como se elas estivessem naquele momento ali. Recordar é viver, né? Então elas estavam vivendo aquele momento. Foi muito bonito para mim ter experimentado esse momento. Mas o que eu quero dizer? Que isso acaba sendo uma vantagem.
Porque eu tenho também, por outro lado, um lado português da família, um lado português, que era esse lado empreendedor, que era esse lado fazendeiro, que era esse lado explorador de sair de um país e ir para o outro, né? E ali construir uma vida. Então eu tenho esse lado comigo também. Tenho também um lado que eu não sei de que forma isso me causa impacto, mas causa. O meu avô colocou, o meu bisavô, e não foi meu tataravô, colocou a minha avó para fora de casa, porque tinha ciúmes dela com a mãe. Essa foi a minha avó contava, né, que essa foi a maior perda dela. Ele separou as duas, fez ela vir morar com os irmãos em São Paulo. Elas eram apaixonadas, né? E eu fico feliz porque o meu avô tenha feito isso, apesar de ter sido difícil para ela, porque senão eu não teria conhecido, meu bisavô fez isso com a minha avó, senão eu não teria conhecido meu avô, e se não fosse isso eu não estaria aqui, né? Então eu sou muito grato a eles. Mesmo as coisas ruins acontecem para acontecer coisas boas. Estou brincando, mas é verdade. Eu tenho isso também. Talvez esses ciúmes, esse jeito durão, um ciúmes, uma mágoa, eu não sei. Eu não sei exatamente o que é, porque eu não vivi, mas isso está dentro de mim e é importante que eu saiba que eu tenho que lidar com isso. Aí eu vou falar, não hoje, mas eu vou falar ao longo dessa série o que a gente tem que fazer para a gente se livrar. Mas o mais importante é a gente entender uma coisa: essas batalhas precisam ser vencidas. Alguém, nas gerações futuras, precisa chegar e dizer: isso acaba aqui. Isso acaba agora. Daqui para frente, isso não mais faz parte da minha família. Daqui para frente, isso não mais faz parte da minha história. Daqui para frente, uma nova história vai ser reescrita e é isso que eu vou entregar como legado para os meus filhos. Essa história muda aqui. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, na próxima vídeo dessa minissérie, A Vagas para Milionários. E nós estamos falando então de que as batalhas que você vencer, os seus filhos não precisam lutar. E se você realmente estiver interessado em vencer essas batalhas, se você quiser que essas lutas terminem aqui, a minha recomendação é que você possa não só acompanhar essa série, né? Elas são 3 vídeos de 10 minutos cada um aproximadamente. Depois eu faço uma aula de 30 minutos. A aula, os vídeos ficam disponíveis gratuitamente, você só tem que ficar procurando eles aí na rede, né? Porque a rede não coloca eles de forma organizada. Mas no meu portal está de forma organizada. Depois dos 3 vídeos, aí vem a aula de 30 minutos. Depois da aula vem uma live de perguntas e respostas. O tema, a gente não esgota ele, tá? Mas a gente mergulha nele. Então a gente tem uma semana trabalhando esse tema. E esse tema é um tema que ele vai ser importante dependendo das batalhas que você estiver vivendo, ele vai ser importante dependendo daquilo que você quiser deixar para os seus filhos. É que eu pensei nos meus e as batalhas que eu venci, eles já não precisam lutar. Mas nós vamos falar disso na próxima aula. E se você quiser acompanhar tudo isso de dentro do portal, a minha recomendação é que você pegue uma cópia grátis. Eu vou pegar uma aqui para você ver. Fica aí, não vai embora não. Eu vou pegar uma cópia para você ver do meu livro, novo livro, Rompendo a Barreira do Primeiro Milhão. Você pode pegar a sua cópia desse livro, é grátis, você não paga por ela, você só vai pagar as despesas de envio. O mesmo valor, a gente fez uma coisa meio cooperativista, né? O Brasil todo, não importa se você está em Manaus ou se você está aqui em São Caetano do Sul, que é a minha cidade, você paga o mesmo valor de despesa de envio, tá? E aí, o que acontece? Você vai ganhar com isso 7 dias grátis no meu portal, onde você consegue acompanhar essa série completa, tá? Dentro desses 7 dias você consegue acompanhar. Gostou? Esse portal vai te ajudar e tem gente dizendo que está bebendo do portal, bebendo, né? Sim, ó, o portal está fazendo a diferença na vida dele. Você continua. E aí, a gente vai junto romper a barreira do seu primeiro milhão. Combinado? Ah, Gilberto, não era o que eu estava procurando, não estou no meu melhor momento. Clica no botão, não precisa nem me explicar porque você está cancelando. Mas eu gostaria de saber de você, esse é o nosso combinado, se esse portal vai realmente ajudar você ou não a romper a barreira do primeiro milhão. Clica no botão, está em algum lugar aí nesse vídeo. Eu espero você lá dentro. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.